Fala galera, beleza? Professor Daniel, Geografia. Estamos de volta para continuar a falar sobre a industrialização no Brasil, a indústria brasileira. Galera, a gente na aula passada, na industrialização brasileira, parte um, a gente entendeu um pouco como é que deu o processo histórico de formação da nossa indústria aqui no Brasil. E aí a gente viu, só de maneira rápida para a gente recapitular algumas partes, que a industrialização no Brasil ocorreu a partir de 4 fases importantes. A primeira fase foi a fase onde a gente praticamente não tinha a indústria em si, mas foi o período de acumulação de capital, que ali foi entre 1850 e foi até mais ou menos 1920, que durou aí mais ou menos 70 anos. Esse período foi de fundamental importância, porque foi o período que a gente conseguiu acumular o capital suficiente para poder fazer o processo de industrialização. A segunda fase dessa indústria no Brasil foi a fase nacionalista de Vargas, que nós chamamos dessa fase de substituição de importação. Essa fase de substituição de importação significava que a gente passou agora a produzir aquilo que a gente antes importava. Então, aquilo que a gente antes comprava, a gente agora passou a produzir. A terceira fase foi a fase chamada de plano de metas de JK, de Juscelino Kubitschek, onde tinha aqueles 50 anos em 5. Qual foi a grande característica de JK? Abertura ao capital econômico estrangeiro. Ele abriu o Brasil, a economia brasileira, e a indústria brasileira foi fomentada a partir desse capital estrangeiro. Qual foi a característica da fase anterior, da fase que começou com Vargas? Foi a fase keynesianista, onde a gente tinha uma ideia nacionalista. Bom, dentro da terceira fase a gente viu falar também sobre o milagre econômico, a década perdida, e entramos na quarta fase, que foi a fase da nossa industrialização, impulsionado por uma pauta neoliberal, começando lá com Fernando Collor, que foi um período das privatizações, e essas privatizações, de certa maneira, fizeram com que a nossa infraestrutura de indústria fosse sempre dependente das indústrias transnacionais, e o Brasil, assim, ser um país, de uma forma geral, dependente para o desenvolvimento de tecnologias de ponta, aquelas chamadas de alta tecnologia. E aí uma outra característica que é importante a gente lembrar é que o Brasil ele tem a sua industrialização naquilo que nós chamamos de industrialização tardia. São os países que se industrializaram depois, que são subdesenvolvidos, na sua grande maioria, e tem a sua industrialização a partir da década de 70, o seu desenvolvimento principal a partir da década de 70, na terceira fase da Revolução Industrial, que é aquela revolução técnico-científica informacional, tendo em vista que a sua industrialização está associada e está relacionada basicamente às transnacionais. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da indústria no Brasil, os tipos de indústria de uma forma geral, e falar um pouco sobre essa distribuição espacial da indústria aqui no nosso país, né? O Brasil ele apresenta um parque industrial bem diversificado com relação aos tipos de indústria, porém aí falta investimento. Essa falta de investimento faz com que ainda seja necessário a importação. É isso que a gente vem falando naquela pauta neoliberal das privatizações, das terceirizações. Bom, para que a gente passe agora a não ser mais um país que importa, era necessário que o Brasil refizesse ou reorganizasse a sua estrutura industrial. Mas essa reorganização da estrutura industrial parte de um princípio básico, que é a reestruturação do processo de educação aqui no Brasil. Tendo em vista que, para desenvolver tecnologia, a gente tem que desenvolver a educação. E uma indústria sem tecnologia é uma indústria, na sua maioria, que vai depender sempre de outros países, de outras transnacionais. Então,
apesar desse parque industrial bem diversificado, tem alguns ramos da área industrial que o Brasil ainda deixa a desejar, tendo em vista essa dificuldade no processo de desenvolvimento de tecnologia. Nossas principais indústrias, elas são as leves, ou também chamadas de bens de consumo, não duráveis, que são as alimentícias, os vestuários e as de calçados. Mas, evidentemente, que não existe só esse tipo de indústria no Brasil. E aqui eu coloquei para a gente ter uma ideia quais são os tipos de indústrias que existem, tá? E a gente vê assim, ó, as indústrias de bens de produção, que são aquelas siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, indústria de cimento, que são aquelas indústrias de base, que ela pega a matéria-prima e transforma em matéria-prima para uma outra indústria. Assim, como assim? Por exemplo, as siderúrgicas e metalúrgicas que pegam o minério de ferro e transformam o minério de ferro em barras de metal, em aço, para ser utilizado por outras indústrias e outros setores. Um outro conjunto, e a petroquímica, por exemplo, o Brasil tem essa capacidade de refino, mas vejo que ações políticas que acontecem no Brasil faz com que a nossa capacidade de refino seja limitada e o Brasil acabe importando alguns produtos. Então, além da falta de investimento na tecnologia, na educação, para que a gente possa passar agora a produzir esses produtos, né, que antes, até então, a gente importava, também tem uma questão de gerenciamento, questão de política, daquilo que o Brasil tem interesse em fazer. Outro grupo de indústrias são as indústrias que chamamos de bens de capital. São as máquinas, de equipamentos, ferramentas, lubrificantes. Então, essas indústrias pegam essa matéria-prima que as indústrias de bens de produção produziram, transformaram e fazem agora as máquinas, as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, e nós temos as indústrias de bens de consumo. E essas indústrias de bens de consumo são as indústrias, são aquelas produções que é diretamente voltada para a sociedade, para o consumo. Por isso o nome dela é de bens de consumo. São aqueles não duráveis, os semiduráveis e os duráveis. Os não duráveis é a indústria alimentícia, que o Brasil tem uma grande força. Os semiduráveis são calçados, roupas, etc. E os produtos duráveis são automóveis, essas produções que têm um tempo de duração mais elevado. Quando a gente vai falar sobre guerra fiscal no Brasil, a gente está falando sobre a descentralização, tá? A forma com que as indústrias começaram a se espalhar pelo território brasileiro. O que é que a gente sabe? Que a indústria, o processo de industrialização no Brasil se deu na região sudeste. Se deu na região sudeste, a região sudeste é a mais industrializada do Brasil. Bom, houveram alguns fatores que fizeram com que a região sudeste deixasse de ser a mais industrializada. Que fatores foram esses? Por exemplo, o alto custo de instalação, a mão de obra, que começou a ficar encarecida. Por quê? Porque essas cidades foram se desenvolvendo. A industrialização, ela traz a urbanização e ela incentiva e ela ajuda nesse desenvolvimento das cidades. Logo, tudo que está na cidade começa a se encarecer. Se vocês forem observar o padrão de salário, a média de salário de um funcionário de serviços gerais em São Paulo, que é na região sudeste, ele é bem diferente aqui na região nordeste, aqui na nossa cidade. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento das cidades são diferentes, os custos de vida das cidades são diferentes. Então, essa ação de alto custo, tá, para a instalação das indústrias, né, de tudo que ela precisa para produzir e da própria mão de obra, favoreceu um processo de descentralização. O que é isso, professor? As indústrias começaram a sair da região sudeste e foram buscando em outras regiões, em outras áreas, lugares favoráveis para a instalação das suas filiais, das suas indústrias.
aquilo que nós chamamos de fatores locacionais. São os fatores locacionais, por exemplo, um lugar onde você tem a matéria-prima abundante, barata, um lugar onde você tem um mercado consumidor, principalmente agora, um lugar onde você tem uma mão de obra barata e abundante, de certa forma qualificada no sentido de dessa mão de obra suprir a necessidade dessa indústria. As leis ambientais e trabalhistas que sejam mais fracas, mas como a gente está falando sobre o deslocamento da indústria no interior do Brasil, as leis ambientais trabalhistas são as mesmas. Então, o que, que vai impulsionar? Eu estou falando só os fatores locacionais de uma forma geral. Mas, já que esse fator locacional, leis ambientais trabalhistas no Brasil, ele não vai ser tão forte, porque qualquer lugar que você for é a mesma lei ambiental e trabalhista, além da mão de obra, que vai ser importante, fator para essa descentralização, o outro fator que nós temos são os incentivos fiscais. O que é isso? Os estados começam a favorecer, a incentivar a indústria a ir para aquele estado A, B ou C, e assim as suas cidades. Em troca disso, ele vai ter uma redução de impostos. De que maneira? Vamos imaginar que existe uma grande empresa que vai vir se instalar em Sergipe. E aí essa empresa, de acordo com sua produção, ela pagaria, anualmente falando, em questão de impostos, vamos botar assim, R$ 1 milhão em impostos. O que Sergipe pode oferecer para essa empresa? Metade do imposto é isentado. Vamos fazer uma isenção de metade do imposto. Você não vai pagar 50%, vai pagar só 50% do imposto. Então, essa empresa vai pensar, ó, se eu for para Sergipe, eu vou ter R$ 500 mil a mais, metade de 1 milhão, que pode ser lucro, né? Porque antes seria um gasto com imposto, que pode ser lucro, ou que eu posso refinanciar ou posso reinvestir dentro da minha empresa, da minha indústria. Isso é incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais gerou uma guerra fiscal dentro, dentro do Brasil. Uma cidade oferece um valor, outra cidade oferece outro, e assim por diante. Um grande exemplo disso, que favorece esse processo, é a Zona Franca de Manaus. O governo brasileiro ele tinha a intenção de povoar o Brasil, principalmente as regiões mais isoladas, como é a região centro-oeste, como é o caso da região norte. E a forma que a gente sabe que para atrair pessoas é você gerar emprego, porque as pessoas, evidentemente, vão estar sempre atrás de emprego. Então, o que eu posso fazer para gerar emprego, para atrair pessoas, gerar emprego? Então, como é que eu posso gerar emprego? Atraindo indústria, abrindo uma indústria. Como é que eu vou atrair uma indústria para a região norte, que é uma região mais afastada, é uma região com suas dificuldades de locomoção, a depender da área, o acesso é meio de barco, assim por diante. Então, o governo federal vai lá e cria a Zona Franca de Manaus, uma área onde as empresas elas não pagam nada de imposto, zero de imposto. Então, aquele 1 milhão que você gastaria de imposto por ano, você não paga mais, você está isentado. Bom, isso aí gerou, claro, uma leva de empresas que foram para a região norte, e inclusive hoje as empresas de eletrodomésticos, de celular, que fazem montagem no Brasil, estão lá na Zona Franca de Manaus. Se a gente for pegar o nosso celular aqui, a depender da marca do celular, se a gente for olhar as configurações dele, né, tirar tampinha, etc., possa ser que esteja lá escrito na Zona Franca de Manaus, polo da Zona Franca de Manaus, os outros eletrônicos da nossa casa. Então, houve essa descentralização, tá? Por causa do alto custo que esses centros estavam acontecendo, e essas indústrias foram buscando lugares mais propícios. Onde eram esses lugares mais propícios? A Zona Franca de Manaus, por exemplo, que era um lugar onde não se pagava imposto, ou, por exemplo, lugares onde a mão de obra fosse mais barata, desde que suprisse o trabalho daquela indústria. Por exemplo,
uma indústria de brinquedos muito famosa, que é a Estrela, que estava na região, foi fundada ali na região de São Paulo, na região sudeste especificamente, e alguns anos ela veio para cá, para o estado do Sergipe, lá em Ribeirópolis. Por quê? Tinha uma mão de obra, tinha matéria-prima, e a mão de obra ela era condizente com a necessidade da empresa. Outra questão, o desenvolvimento da infraestrutura, transportes, meios de comunicação, portos, universidades, também favoreceu a atração de indústria para outras regiões. E o grande exemplo disso é o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que é o maior polo petroquímico da América Latina. O desenvolvimento daquela região fez com que acontecesse o quê? Que atraísse essas indústrias. Então, as universidades que vão sendo... Outra coisa, as universidades que vão sendo fundadas, construídas, etc., formando uma mão de obra, essa mão de obra vai ser, a partir do momento que ali há um desenvolvimento, essa mão de obra, esse desenvolvimento também vai acabar atraindo essas outras indústrias saindo desses grandes centros. Então, essa é a guerra que existe. Quando a Vale do Rio Doce, né, que não mais se chama Vale do Rio Doce aqui no Brasil, querendo criar um novo polo aqui em Sergipe, tinha uma disputa muito grande entre Siriri e Capela, duas cidades próximas, para saber onde essa indústria seria instalada. Todo mundo quer indústria lá, porque quando você instala a indústria naquele lugar, tem imposto, tem os royalties, a depender do tipo de empresa que se faça, do tipo de indústria que se faça. E aí o que aconteceu aí? Todo mundo, evidentemente, as duas cidades, desculpa, as duas cidades, as duas cidades duelando uma com a outra para saber quem ia atrair essa indústria. Uma questão também que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre um termo engraçado que a gente fala que houve a descentralização das indústrias, né? Isso a gente já entendeu. Mas houve a concentração dentro da descentralização. Vou dar uns segundos para vocês assimilarem. Vou repetir, vou dar mais um segundo para vocês assimilarem. Houve uma concentração dentro da descentralização. Vamos ver. Vamos entender o que é isso. Ao ponto que a região sudeste foi se descentralizando as indústrias, foram sendo espalhadas para outras cidades, outros lugares, como, por exemplo, o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, a Zona Franca de Manaus, atraído por quê? Pela mão de obra, atraído pelo incentivo fiscal, atraídos pelo desenvolvimento de novos portos, de infraestrutura e etc. Nesse mesmo momento em que estava havendo essa descentralização, havia dentro da região sudeste uma concentração de indústria. Que tipo de indústria? As indústrias de alta tecnologia. Alta tecnologia, me refiro às questões a nível Brasil, tá? A nível Brasil. Então, as indústrias, se você for pensar, onde é que estão os maiores hospitais do Brasil? Albert Einstein, Sírio-Libanês, etc., na região sudeste. Onde é que estão as maiores universidades? A USP, PUC São Paulo, FRJ, etc., na região sudeste. Onde é que estão os maiores centros de pesquisa? O Butantan, a Fiocruz, etc., 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 dentro da região sudeste. Então, as empresas, as indústrias de desenvolvimento também estão aí. As indústrias de tecnologia e etc., estão também dentro da região sudeste. É por isso que a gente entende, e é por isso que a gente fala, que nesse processo de industrialização do Brasil e nesse processo de descentralização da indústria na região sudeste, há um processo de concentração dentro dessas cidades. Bom, galera, então, essa é a estrutura, essa é a característica da indústria brasileira. Nós tivemos um processo de industrialização tardia, né, recente, dependente da tecnologia de outros países, dependente das transnacionais e multinacionais. As ações históricas
né, do Brasil favoreceram essa estrutura que nós temos hoje, que não é das melhores, no sentido de que poderíamos estar competindo, poderíamos estar produzindo outras coisas e estarmos mais desenvolvidos nesse sentido. Veja, não é que a gente estaria dependente da indústria para compor o PIB, mas a gente poderia estar produzindo questões que a gente hoje importa. Aí a gente pode falar assim, tipo o quê? Só questões de alta tecnologia? Não. Hoje, diante dessa situação da pandemia, nós estamos importando máscaras, por incrível que pareça. Estamos importando máscaras porque a nossa capacidade de produção industrial está carente, né? A gente está importando respiradores e, enfim, diversas outras situações. Tudo isso diante das decisões que foram sendo tomadas no processo do Brasil. E essas decisões, elas são políticas. E elas atendem, claro, evidentemente, interesses específicos. Que interesses são esses? Algumas vezes eu falei sobre uma tal de prática ou de pauta neoliberal, mas que vamos falar, né, e discutir essa questão em um outro momento. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas de vocês. Vocês podem deixar as dúvidas também aqui, no deixar o comentário aqui no vídeo e assim que possível a gente vai sanando todas essas questões, ok? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e saudações geográficas.